Vamos começar. Hoje nós vamos ver o quarto e o quinto artigo do Credo dos Apóstolos, né? No Catecismo São Pio X, começa na página 38 e seguintes, né? O número 95. Aqui diz o quarto artigo: padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Quem padeceu? Jesus, isso aí. Jesus padeceu. E por que ele padeceu? E por que isso Pôncio Pilatos? Vamos entender isso tudo hoje. Bom, eu queria seguir a catequese de um santo que eu gosto muito, que é São Tomás de Aquino, sobre essa explicação, né? Por que Jesus padeceu e foi sepultado? Por que Santo Tomás, Doutor Angélico, como ele é conhecido, tudo bem? Isso. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. A encarnação de Cristo já foi uma grande humilhação para ele, porque ele é Deus, ele não precisava fazer isso, não é? Se rebaixou muito. E por que ele se rebaixou? Para a nossa salvação. De outra maneira, como já disse outras vezes, mas é bom sempre repetir para ficar bem claro. Eu preciso ser salvo. A maioria das pessoas não tem noção do que é pecado e acha que não tem problema. Eu não estou fazendo nada de errado, eu não estou matando ninguém, não estou roubando ninguém, então ok. Não conseguem enxergar a necessidade da salvação que Cristo alcançou na cruz. Só que tem um problema. Para a gente ir para o inferno, você não precisa ser um Hitler. A nossa vida, nós estamos num teste aqui, assim como os anjos foram testados, certo? Então, para eu alcançar o céu, é como se eu estivesse subindo uma escada rolante, só que na versão ao contrário. Se eu ficar parado, eu estou descendo. Se eu não fizer nada, se eu só deixar a vida me levar, eu estou indo para o inferno. E sobre o pecado original, por exemplo, eu estava comentando, que a gente carrega quando nasce, e só o batismo liberta isso. É o pecado das origens, é o pecado de Adão e Eva, e todos aqueles que nascem, exceto a Virgem Maria. E Jesus carrega esse pecado, porque assim como a gente ia ser herdeiro de Adão e Eva, nos bens espirituais que Deus tinha deixado, mas depois tirou por causa do pecado, ao mesmo acontece com os males, né? Os filhos são herdeiros de todas as posses dos pais quando morrem, mas também das dívidas. Então, nós, como somos filhos de Adão e Eva, a gente é herdeiro, eles como cabeça, é herdeiro das consequências que o pecado deles causou para toda a humanidade. Então, por isso nós nascemos em pecado e por isso nós precisamos do batismo. E Jesus deixa isso claro no Evangelho de São João, no capítulo 1, quando ele fala para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não terá vida eterna. A gente precisa do batismo. Porque sem o batismo, sem ser regenerado na graça, e nós vamos entender isso no futuro, quando chegar na catequese dos sacramentos. O que acontece e por que tem que ter isso? Para a vida nova ser criada dentro de mim por Deus e eu, enfim, ser capaz de ver Deus face a face, ter felicidade eterna, né? Então aconteceu que, além do pecado de Adão e Eva, que não é o meu pecado direto, mas eu carrego ele indiretamente, eu tenho também os meus pecados pessoais. Então, revendo, já disse, mas eu vou repetir: a ofensa que um pecado gera, ela é
de valor infinito, porque o ofendido é Deus e Deus é infinito. Logo, para reparar um só pecado, tinha que ter uma coisa que valesse o tamanho do infinito. Então nenhuma criatura poderia pagar isso, nem eu mesmo, por mim mesmo. Se eu passasse a eternidade no inferno, não seria suficiente para remir um só pecado que eu já cometi. E eu já cometi mais de um, desgraçadamente. Então, quando o Filho de Deus, que também é Deus, se encarna a sua natureza humana, ele morre na cruz para pagar no meu lugar. Então ele apresenta pela humanidade dele a reparação a Deus Pai, com valor infinito, porque ele é Deus, né? Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Aí, Santo Tomás de Aquino, explicando sobre essas questões, ele vai falando da encarnação e que a gente deve entender o sofrimento de Cristo pela divindade dele. Os judeus acharam aqueles mais pérfidos, eles estavam matando Jesus, os sumos sacerdotes, aquelas pessoas que estavam pedindo para crucificar ele. Eles talvez, é bem provável que sim, acharam que eles estavam pedindo para matar um homem. Mas na verdade, aquele homem era Deus. Enquanto Deus, ele não pode morrer, mas enquanto homem ele pode. E o que é a morte? Aí São Tomás explica, a morte é a separação da alma e do corpo. No exato momento em que minha alma separa do meu corpo, eu tenho a morte. Ainda não deu tempo do corpo esfriar e acontecer tudo, aquele processo, né? Rigidez cadavérica, aquelas coisas todas. E imediatamente eu sou julgado por tudo que eu fiz na minha vida e o que eu deixei de fazer, né? Pensamentos, palavras e ações e omissões e a consequência de tudo isso, das coisas boas e ruins. Mas Deus não vai apresentar tipo um juiz severo, vai para o inferno e você vai para o céu. Não, ele só vai mostrar o que agora eu não consigo ver por causa da obscuridade da minha cabeça. Ele vai ser imparcial. É imparcial. O que vai acontecer, na verdade, é como, digamos, uma mesa que ela está suja, empoeirada. Só que o quarto está fechado, está escuro. Você não consegue ver. Enquanto a gente está aqui, até a gente não tem noção exatamente do que é isso. E você não consegue ver. Tudo bem? Até mais. Boa noite. E aí, nesse juízo particular que acontece, quando a minha alma separa do corpo, a minha alma que é eterna, o corpo vai apodrecer. Mas a minha alma é eterna. A gente viu isso nos primeiros catequeses. Então Deus abre a janela. E a luz do sol ilumina e você consegue ver que a mesa está toda suja, empoeirada. Então você não vai questionar. Você vai ver o seu estado e aquilo ali vai ser congelado. Você não vai conseguir mais se arrepender. Então, o que ponderou mais na sua vida pelos seus atos, pelas suas atitudes e palavras, entende? Se você preferiu mais a caridade ou o ódio, o que prevaleceu mais na sua vida? Isso vai ficar claro como o sol, imediatamente após a morte. Momento de clarividência. Deus vai iluminar com os raios da justiça, entende? E você não vai questionar. Você vai aceitar se você for para o céu ou se você for para o inferno. Tem 3 situações que pode acontecer com a sua alma. E aqui a gente está lutando para pelo menos 2 delas. Uma situação é a desgraça. O que é a desgraça? É a ausência da graça. Ou seja, a ausência de qualquer bondade. O sujeito que está em pecado mortal, que ele atentou contra algum dos 10 mandamentos, diretamente, ele está em pecado mortal. Pessoalmente. Fora o pecado indireto de Adão e Eva, o pecado original. Então, se ele morrer nesse estado, significa que ele não vai conseguir amar Deus no céu. Então, é impossível ele ir para o céu. E depois da morte, ninguém mais se arrepende do que faz. Entende? Você congela, como se congelasse as suas ideias e a sua vontade naquilo ali, que vai ser determinado para sempre. Depois
tem um outro estágio de pouca graça, mais graça e muita graça. Eu estou falando em termos pobres, só para explicar. Na teologia tem outros termos para isso. Pouca graça, tipo, você morreu na amizade com Deus, só que a caridade, o amor no seu coração não era perfeito como Deus planejou para você. Entende? Você poderia ter imitado mais a Cristo, você poderia ter sido mais parecido com Cristo, mas você não alcançou isso por fraqueza própria. Então você vai ser salvo, mas primeiro você vai ter que pagar as consequências dos seus pecados. Como? No purgatório. Esse purgatório é um lugar de intenso sofrimento. A menor pena do purgatório, de São Tomás, é maior que o maior sofrimento que você poderia suportar aqui na Terra. Imagine se você é jogado num caldeirão de óleo fervente, ou seu corpo inteiro numa fornalha, ou um câncer terrível, daqueles mais dolorosos. Isso tudo às vezes Deus te permite para purificar você já aqui na Terra, porque se você cair no purgatório, a dor vai ser muito maior. Então, o pecado deixa consequências e você vai pagar por eles. Porque o pecado deixa consequência temporal e é consequência eterna. Então, se você não alcançou aquela plenitude de caridade, de amor que Deus planejou para você aqui na Terra, então você vai para o purgatório. E só depois de purificar o último pecado que finalmente você vai para o céu. E aí tem outro estado, que é o de muita graça. Se você morrer cheio de graça. Que é no caso, por exemplo, os santos da igreja. Né? Por exemplo, São João Bosco, São José, a Virgem Maria, qualquer santo, Santa Teresinha, qualquer santo você pensar. E os beatos também, né? Beato Carlo Acutis, Chiara Lute, todos os servos de Deus. Eles morrem, Deus mostra o juízo, abre a janela e vê que a mesa está limpa, então Deus chama, vem comigo, para minha felicidade eterna. Que a gente não consegue nem imaginar. É uma coisa tão boa, olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram, assim como falam os apóstolos. É uma coisa que não tem nada que dá para comparar aqui. E infinitamente, você nunca vai se cansar. Eu vejo que não é pouca coisa. Vale a pena. Então, quando Jesus morre, ele paga no nosso lugar a condenação eterna. E aí ele foi crucificado. Detalhes importantes que a gente tem que entender sobre a crucifixão é o quão cruel ela foi. Diz a tradição que nenhuma outra pessoa aqui na Terra sofreu mais dor do que Jesus. E pelos métodos que os romanos usavam para flagelar e crucificar, que foi único, os romanos não tinham esse costume. Eles só crucificavam ou flagelavam. Na flagelação de Jesus, ele já deveria ter sido morto pela quantidade de sangue que ele perdeu e pela dor que ele passou. A ponto de ver os ossos dele. Ele ficou irreconhecível. O rosto dele, de tão dilacerado que ficou, as pessoas não reconheciam. Todo o rosto, né? A coroa de espinhos, por exemplo, não foi uma rodela assim, com alguns cravinhos. A espécie dos espinhos que eles usaram para fazer a coroa é uma coisa enorme assim, cada espinho. É bem duro, ele é bem firme. Eles fizeram um capacete de Jesus assim, que vinha até aqui mais ou menos. E eles não colocaram com jeito, eles colocaram com pancadas na cabeça. Jesus revelou para Santa Faustina que uma dessas pancadas foi tão forte que atravessou o couro e o crânio e entrou no cérebro de Jesus. De tão forte que era o espinho e tão forte foi a pancada. Imagina a dor que ele não sentiu nessa hora. Era para ele ter desmaiado. E por que ele já não morreu ali na flagelação? Porque assim como ele tinha dito antes dos apóstolos, ninguém toma a minha vida, eu a dou livremente, por própria virtude. Então, a gente precisa meditar na paixão do Senhor, porque é o instrumento da minha salvação. Era para eu ter sido flagelado e crucificado daquela maneira.
Se você quer crescer na santidade, então medita muito na paixão de Jesus. Tenha um crucifixo. Olhe para o crucifixo. Ali está o instrumento da sua salvação. E da vitória definitiva do demônio. De Jesus sobre os demônios, aliás. E isso aqui também é uma lição, porque quando na nossa vida parece que Deus te abandonou por completo e parece que a sua vida é só dor e caos, porque isso é normal. Não sofrer não faz parte da vida humana. Você querendo ser cristão ou não, querendo ser batizado ou não, receber graça ou não, brasileiro, americano, chinês, tanto faz. Não sofrer não é uma possibilidade. Vai ter sofrimento na sua vida, privações. É uma mentira diabólica que aqui na Terra a gente vai conseguir estabilidade, tranquilidade, sossego. Não vai ter isso. Não é possível isso. Vai ser doloroso, vai ter cruz. Não tem como fugir. A diferença tá se você está aproveitando isso para ser salvo, né? Você está deixando... Ou se você está desperdiçando. Porque, como eu disse, os nossos pecados deixam consequência. E todos os sofrimentos que a gente passa, estando em graça, eles nos alcançam mérito. A gente vai remindo essa pena que a gente ia ter que pagar no purgatório. Entende? Então, nada é por acaso. Nada é por acaso. Aí, voltando ao que eu estava dizendo. Se a sua vida está muito difícil, você está sofrendo, você está padecendo, está com a doença, dificuldade financeira, se parece que Deus te abandonou, primeiro, lembra, o filho dele não foi poupado. Então, não vai ser você que Deus vai tratar com chá da flor da laranjeira. E é nesse momento que você está sofrendo, se você tiver em graça, é que você está tendo a vitória. Porque não existe ressurreição sem a morte de cruz. Entende? Você quer passar um concurso, mas você não estuda, não vai rolar. Entende? Eu quero ser, sei lá, da polícia, fazer o preparatório. O cara fica o dia inteiro, sem televisão, comendo besteira, engordando. Vai ter preparo físico? Não vai. Não existe vitória da ressurreição sem a morte na cruz. A gente precisa nos mortificar. Não só para as coisas espirituais, mas para a nossa vida. Tem hora que você vai ter que fazer coisa que você não quer. Mas não tem outra maneira. E esse sofrimento, ele é redentor. Tá? Seguindo, aí, a explicação de Santo Tomás sobre a paixão. Era necessário que a palavra de Deus sofresse por nós? Ele pergunta. Ele mesmo responde, sim e muito. Existem duas razões principais, para ser remédio contra o pecado e exemplo para as nossas ações. Por que Jesus morreu na cruz? Para ser remédio dos nossos pecados. Mas remédio de quê? Eu não tenho noção do que as consequências fazem. Primeiro, ele dá cinco, como fala, doenças, digamos, espirituais que o pecado causa na nossa alma e que a morte de Cristo, se eu estiver unido a Ele, me cura. Entende? Então vamos lá. Primeiro ele fala que o pecado faz a gente incorrer em mácula, a gente fica manchado. A primeira coisa que o pecado faz é deixar a gente manchado. Por quê? Ele explica. A mancha na alma, quando o homem peca, ela meio que destrói. Por quê? A virtude é a beleza da alma. Assim como o corpo tem uma beleza, que é visual e material, né? A gente pode dizer. A alma também tem uma beleza. E que beleza é essa? É a virtude. E isso que Deus espera em você. Deus não quer que você seja um luxurioso, um guloso, entendeu? Um glutão, um beberrão, nada disso. Essas coisas não são exemplos de virtude. O que é uma virtude? Virtus, em latim, no original, significa força. É aquelas coisas que te fazem ser forte para resistir a determinadas circunstâncias, não? E para escolher aquilo que é certo e correto. Então o pecado causa uma mancha na alma e deixa a nossa alma feia, desprezível diante de Deus.
Por isso que, por exemplo, é horrível ver um demônio. A voz, você escuta a voz de um endemoniado, um possesso, é terrível. É ruim demais. Porque deixa mesmo, o pecado deixa a pessoa no estado de horror. Se a beleza está para a virtude e a virtude está para a alma, então o mesmo se faz para a gente. Se eu não tenho virtude, a minha alma está feia para Deus. E Deus, que é espiritual, né, Ele deseja e espera que a nossa alma, que é espiritual, seja virtuosa, esteja virtuosa. E essa alma só pode ser limpa pelo sangue de Cristo no batismo. Porque é o sangue de Cristo que nos lava, que nos perdoa, que purifica, que tira essa feiura da alma. E também os outros sacramentos, a confissão, a comunhão, a unção dos enfermos, o matrimônio, crisma, né? Muito bem. Em segundo lugar, a gente incorre em ofensa contra Deus. Como eu tinha dito, o pecado, ele ofende a Deus. E Deus é infinito, logo, a ofensa é infinita. E Deus ama a beleza espiritual da alma, e espera que a gente seja belo, né? Ordenado, disciplinado. E a paixão de Cristo remove toda essa ofensa que a gente causa a Deus. Quando eu sou batizado, eu me torno um cristão. O que é um cristão? É um ungido. Cristo significa ungido. Um cristão é um outro Cristo. É assim que deve ser um santo. É um outro Cristo na terra. Entende? Quanto mais eu me parecer com Cristo, melhor e mais ordenado eu serei. E mais humano também. A gente vê, a gente está num estado de loucura, a sociedade está incorrendo cada vez mais de abismo em abismo. Agora há pouco eu vi nos Estados Unidos uma notícia, um pedófilo foi morto por os policiais, já estava tudo combinado, eles estavam investigando. Ele abusava de crianças, já muitas, tinha vários casos, então eles armaram para pegar o pedófilo e fizeram emboscada e mataram imediatamente. Veja a crueldade que chega, a maldade humana de tirar a inocência de uma criança, a perversão que a sociedade está. Virando um manicômio geral. É triste, mas isso é consequência do pecado, que deixa a alma cada vez mais embotada. E aí a pessoa não consegue mais ver a verdade das coisas. Não consegue perceber a gravidade dos atos. Quanto mais eu peco, menos insensível eu fico. Aqui você falou assim, que nós temos 3 caminhos basicamente, que é o céu, é a graça, né, a pouca graça que seria o purgatório, e a desgraça que seria o inferno, né, de forma informal. Aqui a gente está onde? Agora aqui nós estamos no estado de depende. Cada pessoa. Nós estamos no momento que a gente pode decidir o que eu quero, se eu quero amar a Deus ou não. Se eu acolher a graça de Cristo pelos sacramentos, pelo batismo, eu me torno filho de Deus e herdeiro de tudo que Jesus herdeu. E aqui eu já posso estar em graça ou em muita graça. Eu recebo a graça no batismo, um organismo pequeno que tem que crescer e desenvolver. Isso é muita graça. Entende? Quanto mais atos de caridade, quanto mais oração, quanto mais eu comungar, quanto mais eu confessar. Aqui é como se fosse um purgatório? Não. Nós estamos num estado de sofrimento, mas não é o purgatório. Porque o pecado prevalece aqui. Pecado prevalece. Mas é possível eu já antecipar o reino de Deus aqui na minha alma. Entende? Eu posso estar nesse estado de desgraça, pouca graça ou muita graça já aqui na terra. Sim. Entende? Quando eu recebo os sacramentos, imediatamente a minha alma fica pura, limpa. E aí, ali, se eu morrer naquele momento, no meu batismo, eu vou direto para o céu. Sem dor, sem purgatório, porque eu estou completo. O que é o purgatório? A gente vai chegar lá depois, mas eu vou explicar já para. Quando a gente é batizado, Deus tira o pecado original, também os pecados pessoais se tiver. Deus perdoa e apaga tudo.
pelo sangue de Cristo. É pela força e pelo sangue de Cristo. E pelo mandato de Jesus também, que Jesus mandou para batizar. Não tem outra maneira, a gente não conhece outra maneira. Se tiver, a gente não conhece, não está na Bíblia. Certo? Então, uma comparação que um bispo fez uma vez, eu sempre dou na catequese para ficar claro. Quando a gente é batizado, imagina que a nossa alma é uma sala como essa, que não tem nada dentro, está tudo limpinho. Quando você é batizado, a parede é tudo branca, está tudo certo, você não tem nada. Se você morrer naquele estado, você vai direto para o céu. Quando eu peco gravemente, é como se eu colocasse um monte de animal imundo aqui dentro dessa sala. Eles defecam aqui, fica puro esterco e fezes de animal, e começa a feder muito. E as paredes ficam sujas. Entende? Aí o que eu faço agora? Eu não posso ser salvo sujo desse jeito. Deus não quer 95%. Tem que ser 100% para entrar no céu. Porque Ele é justo. Então, eu confesso. Na confissão, Deus tira a pena eterna. Eu não vou para o inferno se eu morrer depois da confissão. E na comparação, o que é isso? Deus tira os animais selvagens. Só que a sala ainda está suja. Entende? Então, se eu morrer naquele estado, quando eu saio da confissão, o que aconteceria comigo? Eu vou direto para o purgatório. Purificar esses meus pecados. Por quê? Os pecados deixam consequências. Por exemplo, para ficar bem claro. Imagina, Deus me livre. Eu me torno um assaltante, eu vou lá, invado a casa aqui de um vizinho e roubo e mato os filhos do casal. Aí depois, passo o tempo, me arrependi, confesso, o padre me dá absolução, muito tempo depois. Só que, mesmo eu já tendo sido Deus retirado a pena eterna do inferno, ainda ficou dor no coração dos pais que sentem saudade dos filhos que eu matei. Entende? Então o meu pecado deixou consequências. Então essa dor eu vou ter que pagar. Isso chama-se pena temporal. E como que eu pago isso? Crescendo na caridade, fazendo obras de caridade, pela recepção dos sacramentos, pela vida de oração séria. E aí isso vai apagando, vai limpando. Eu posso limpar tudo isso até que a minha alma, que é, digamos, essa sala, fica limpinha de novo. Entendeu? É isso. Seguindo. Em segundo lugar, que incorremos na ofensa contra Deus. Deus aborrece igualmente o ímpio e sua impiedade. Mas a paixão de Cristo remove isso, pois Cristo apresentou a Deus Pai uma reparação pelo pecado, que o homem não poderia reparar por si mesmo. Entendido? Terceiro lugar, nós incorremos em fraqueza. Cada pecado pessoal que você faz, em abismo você se afunda mais na direção do inferno e mais propenso ao pecado você fica. Isso chama-se concupiscência. A concupiscência é concupiscência para o pecado, uma tendência que você tem para pecar mais. Entende? É como um viciado em droga. Quanto mais ele usa droga, mais escravo ele fica daquilo. Claro que isso é um exemplo extremo, mas é um exemplo de pecado grave. Então, cada pecado que você comete, mesmo os veniais, eles deixam raízes e consequências, e você fica mais propenso para aquilo. O contrário, que é a virtude, é verdadeiro também. Como que você faz para criar um hábito bom? Né? Digamos, me fiz a propósito, eu vou acordar todos os dias, 5 horas, 5h30, vou estar na academia. Os primeiros dias vai ser difícil, porque você não tem o hábito. Você ainda não tem a virtude. O que é a virtude? É a repetição de um hábito bom. E aí você começa com muitas dificuldades nos primeiros dias, tem algumas falhas, mas você vai tentando, se esforçando. Aí quando é um mês, você já acostumou. Você já nem precisa mais do despertador. Você acorda porque aquilo já virou uma virtude em você. Entende? O pecado faz isso, só que o contrário. Quanto mais você peca, mais propenso a fazer o que é errado você fica. Então, essa é uma das consequências do pecado, a fraqueza do pecado. A fraqueza que a gente fica em relação ao pecado e mais propenso a ele. E aí São Tomás diz: o homem ao pecar acredita que pode evitar o pecado mais tarde, mas acontece exatamente o contrário, porque pelo primeiro pecado o homem é enfraquecido e se torna mais propenso.
Depois que o primeiro homem pecou, nossa natureza ficou enfraquecida e corrompida. Mas Cristo diminuiu essa fraqueza e debilidade. Então, quando você se dispõe, pela sua decisão, viver uma vida de virtude, recebendo os sacramentos, você tem de Cristo uma força, Deus opera em você. Deus faz uma modificação na sua alma. E Ele vai tirando essa fraqueza pouco a pouco. Quanto mais você comunga, quanto mais você confessa e se arrepende, pouco a pouco você vai crescendo na amizade com Deus. E Deus vai te limpando, te purificando, você vai ficando cada vez melhor, mais santo. Entende? Em quarto lugar, São Tomás de Aquino diz que a gente incorre no reato da punição. O que é reato? A gente se torna réu. O pecado faz com que a gente seja réu. Qual que é a consequência? Uma das consequências diretas do pecado. Você se torna, tanto o pecado original quanto o pecado pessoal. Você se torna propriedade dos demônios. Então a gente já nasce propriedade do demônio. E objeto da ira de Deus. Da quê? Ira de Deus. Da justiça divina. Então o bebê já tem seu demônio? Não seu demônio, né? Mas ele já pode ser perturbado por isso que é bom o batismo imediatamente, entendeu? Ele já nasce com uma desgraça. Todos nós nascemos com o pecado original. Entende? Nós nascemos numa condição de inimizade com Deus. Por causa do pecado de Adão e Eva. E o batismo que tira isso. Pode ter outra maneira? Deus não revelou. O que Jesus disse no Evangelho? Quem não nascer da água e do Espírito não terá vida eterna. Então eu preciso do batismo. O batismo é essencial. E aí, esse reato que a gente incorre pelos pecados, nossos pecados pessoais, é justamente Deus que ama a gente infinitamente. Deus ama. Eu estava falando isso com os amigos esse dia. Porque às vezes você tem problemas com as pessoas, né? Gente que você confia, que você gosta, da sua família, que te ofende gravemente. E a gente não pode esquecer que a gente também ofende as pessoas, a gente também comete pecado. E Deus desceu do céu com amor infinito para nos salvar. Ele não precisava, mas Ele desceu para fazer isso. Para salvar essa galera aqui. Eu e você. O que Ele viu na gente para gostar tanto assim? Parece irracional. O amor de Deus parece inconsequente, parece irracional. Não? Mas Ele quis pagar a minha culpa. E eu não posso ignorar isso. Sempre a gente tem que ver a finalidade das coisas. Você quer, sei lá, fazer uma faculdade de direito. Vai ter dificuldade. Vai ter cruz no meio do caminho. Mas você tem que olhar sempre e se namorar pela finalidade. É isso que vai te mover cada dia. Hoje está difícil, hoje eu tirei nota ruim na prova, mas você tem que pensar na finalidade, o propósito final, a causa final. Isso é muito humano. Você precisa meditar na sua vida. O que você está fazendo aqui? Será que é por acaso? Isso tudo? Não é possível que é por acaso. Se Deus colocou no seu coração o desejo de ser feliz, é porque isso é possível. Entende? Só que plenamente só no céu. Então, por que eu estou dizendo isso? Se Jesus teve que vir aqui, morrer na cruz, então não é trivialidade os pecados, não. Eu não posso vir aqui para a catequese hoje por qualquer outro motivo que senão querer agradar a Deus, que é caridade infinita. Por amor a Jesus que morreu no meu lugar. Eu não posso amar aquilo que eu não conheço, então tem que buscar. Ler Sagradas Escrituras, pelo menos 5 minutos por dia. Começa pelo Novo Testamento, que é mais fácil. Pega algum livro. Por exemplo, as cartas apostólicas do fim são pequenas. Os capítulos são pequenos, são fáceis de entender. Eu não posso amar aquilo que eu não conheço. Eu não posso dizer que eu amo a Deus, eu não estou nem aí para Ele. Eu não estou nem na missa. Assim, quantas horas por semana eu não posso tirar um pouquinho para Ele? O Padre Fábio falou isso ontem na missa.
Falou que a gente não ama aquilo, o que a gente não conhece. Você não ama o que você não conhece, mas é de fato. Quando você vai namorar, quando você gosta de verdade de uma pessoa, quando você não está com a pessoa, você fica pensando em estar com ela. A mesma coisa tem que ser com Deus. Quanto mais eu conheço, quando eu não estou com Deus, eu não estou em nenhum momento de oração, que eu não estou fazendo outra coisa, eu quero estar com Ele. Eu tenho que sentir saudade de Jesus. Se eu não estou sentindo saudade, é porque eu ainda não me enamorei. Eu não estou focado na finalidade da minha vida, pelo qual eu nasci e fui criado. Entende? Então nos deixa reatos. Em quinto lugar, a gente incorre no exílio do reino. Porque veja, só para você ter uma ideia, Moisés, eu vou repetir isso, eu falei em outra catequese, eu vou repetir. Moisés libertou o povo hebreu da escravidão do Egito, do faraó, certo? Que oprimia o povo, tratava como escravo, maltratava e matava. Isso aconteceu de verdade. E eles atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto. Isso tudo era figura de quem? Jesus. Moisés estava prefigurando Jesus. Jesus nos libertou de que escravidão? Do faraó? Não, da escravidão de Satanás, porque o que é pecado é propriedade dos demônios. Então, quando eu recebo os sacramentos, a graça de Deus habita em mim, eu já me encontro na condição de graça, ou muita graça, se eu desenvolver isso. E eu deixo de ser escravo dos demônios para ser filho de Deus. Não é muito melhor ser filho de Deus? E o que aconteceu que assim, foi o sinal definitivo disso? Quando o povo atravessou a pé enxuto o mar. Isso é sinal do quê? Do batismo. A água que escorre. Então nada na Sagrada Escritura é por acaso, é trivial. Se você achou algo complicado, é porque você ainda não está preparada para entender aquele texto. Mas a palavra de Deus é viva. Sobretudo os Salmos. Vale a pena. E a gente incorre em quinto lugar, a gente incorre no exílio do reino. Porque, veja, Deus criou Adão e Eva e colocou num paraíso. Não tinha nada dessas coisas ruins que eu estou falando aqui. Deus criou no estado topzera. Mas olha o que diz o fim do capítulo 3 do livro de Gênesis. Depois que eles pecaram, o Senhor os expulsou do Éden. Depois disso aqui, é impossível criar um paraíso aqui na Terra. E toda vez que você tentar criar um paraíso, a sua vida vai ser um inferno. Quanto mais conforto você dá para o seu corpo, maior a sua capacidade de sofrimento. Um exemplo bem simples, sabe? A minha família é muito humilde, muito pobre. Os meus pais, agora que eles estão tendo um pouco mais de condição, mas os meus avós ainda são muito humildes, no interior de Rondônia. Meus avós nunca tiveram ar-condicionado, sempre viveram assim. E nunca reclamaram, porque eles estavam habituados a isso. E agora, recentemente, meu pai deu de presente para eles um ar-condicionado, né? Reformou o quarto deles, tal, falou. A minha avó tá achando uma maravilha. Eu, quando eu ia dormir na casa deles, eu ficava incomodado, porque a gente sempre teve ar-condicionado em casa, né? E lá é muito quente também, em Rondônia. Eu morei lá. É? Eu morava em Cacoal. Eu morei em Porto Velho. Porto Velho, eu também já morei em Porto Velho. Lá é bem quente. Lá faz frio. Nossa. É, bem quente mesmo. E aí, eu morei no tempo da enchente. Não sei se você está sabendo, em 2014 teve uma enchente lá terrível. Então, eu ficava incomodado, mas eu não falava nada, não precisava falar. Eles, para eles, estava super normal. Mas é porque eu estava acostumado, né, com mais conforto. E é assim, quanto mais conforto e prazer você dá para o seu corpo, maior a sua capacidade de sofrer. As pessoas mais resignadas, você pode ver que não tem muita regalia. Muito bem. E isso aqui foi Deus, foi a ordem de Deus. Deus, como consequência dos pecados. O Senhor expulsou-os do jardim do Éden. Ou seja, não tem mais paraíso aqui na terra. É impossível. Mas não só isso. Para que ele cultivasse a terra de onde havia tirado. E expulsou e colocou ao oriente, no jardim do Éden, querubins armados
com uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, o Éden ainda existe, só que ninguém pode chegar lá. Porque os querubins que Deus ordenou, eles estão lá próximos e não deixam. Isso aqui não é só literal, é figurativo. Existe um sentido... Como fala? Não é figurativo, tem outra palavra na teologia. Que transcende o literal, sabe? Que é justamente o que eu estou dizendo. O pecado, depois do pecado, já não é mais possível paraíso aqui na Terra. Acabou a estabilidade, acabou vida mansa, agora é labor, trabalho. Deus queria que o homem e a mulher dominassem a terra, cultivassem, mas isso não acontecia com dor. Agora acontece com trabalho, com dor. A palavra trabalho vem do latim tripalium. Tripalium era uma máquina de tortura que eles amarravam os membros e tinha uma traquitana que eles rodavam e até dilacerar tudo. A crueldade humana é horrível, né? Daí vem a palavra trabalho. Curioso, né? Muito bem. Aí, o quinto artigo agora. Jesus desceu ao inferno. Ele morreu sob Pôncio Pilatos, que sabia que ele era inocente, e ele desceu aos infernos. E por que Jesus desceu aos infernos? Ele dá algumas explicações. São 4 explicações que São Tomás fala. Claro, se você olhar no catecismo, você vai encontrar isso também, esse grandão aqui também. Mas ele só está discorrendo mais a explicação. Primeiro, para suportar toda a pena do pecado. Porque, como nós somos corpo e alma, então a pena do pecado, ela não é só para o corpo, as dores físicas, mas também a alma. Então, Jesus quis suportar toda a pena, não só para o corpo, porque ele sofreu no corpo, mas também na alma. Quando ele desceu nos infernos, o que é um inferno? O que vocês imaginam que seja um inferno? Um sofrimento. Mas como esse sofrimento? Um sofrimento físico, mental, um sofrimento espiritual, um sofrimento de todas as formas. Isso tudo. Uma perturbação. Uma perturbação o tempo inteiro. As almas que estão... Vontade de bater acho que ficar batendo a cabeça na parede é menos pior, entendeu? Você fica batendo assim, a cabeça na parede até você conseguir se desligar daquele sofrimento, desmaiar ou é nesse sentido. Porque essa coisa toda que fala de fogo e tal, isso é figurativo, não tem fogo. Até porque uma alma não queima. Entende? O que tem lá é a ausência completa e total de bondade. O mínimo de bondade, de conforto, e o desespero total da alma, porque sabe que nunca mais vai sair daquele estado. Até a ressurreição dos corpos, porque todos nós vamos ressuscitar por um corpo glorioso ou por um corpo de pena. Aí quando for o corpo de pena, aí vai ter um fogo de verdade. Um fogo que vai queimar sempre e não vai consumir nunca. Mas por enquanto é completo desespero e dor. É bem lindo. Eu já te contei da história que a minha bisa me falou. Do que não? É só o quê? Minha bisa. Ah. Quando ela era bem mais jovem, uma prima dela contou pra ela que era uma época de sofrimento dela, que a família estava sofrendo muita perda. Aí essa prima da minha bisa perdeu o pai e a mãe, no mesmo tiro. Eu não lembro muito bem como que ela contou, mas parece que foi um acidente. Ela perdeu os dois. Aí essa prima dela ficou em estado de depressão extrema. Ela começou a pensar muita coisa, querer ao ponto de se matar. Aí nesse momento, numa noite, Deus mostrou para essa prima como que seria ela após morte. Então ela vivenciou no sonho dela um pouco de como seria o inferno. E ela contou para a Elisa que ela viu a tortura dela seria ver como seriam os parentes e pessoas próximas dela após a sua morte. Deus mostrou a alguns de nós, alguns dos familiares até futuros, como seria a família.
E era muita gente caindo em tristeza, desespero, e ela vivenciando isso todos os dias no inferno. Eu ia falar sobre isso, sobre o sonho. Eu acho que a gente, não sei se é possível, mas eu também sinto que eu já experimentei de alguma coisa próxima, assim, a essa angústia de sonho, sabe? Quando você falou que você teve aula dos anjos, né? Que eles eram criaturas enormes, né? Eles são muito poderosos, muito inteligentes. Sim. Eu já tive sonhos com anjos pretos, eram bem feios, enormes, muito poderosos. Eles circulavam todos o ambiente que eu estava ali naquele período. Era muito, eu lembro desse sonho, eu tinha 8 anos de idade quando eu sonhei isso. Foi um período difícil meu familiar. E eles eram assim, o sonho era tipo um posto de gasolina. E esse posto de gasolina é grande, é um pátio enorme. E mesmo assim, aqueles anjos era o pé deles, aquilo lá, entendeu? E assim, nenhuma. Era só tormenta, assim. Era ventos, peitos, com folha, tudo muito horrível, parecendo um filme de vampiros. Era tudo tipo um Drácula, coisas assim, sabe? E eu experimentei de uma angústia também muito ruim. E que nada que eu fizesse melhorava, exceto acordar. Eu saía daquele lugar. Então, eu imagino que acho que por sonhos a gente consegue. Até acho que você já contou uma história uma vez, né? De um menino que falava que tem muito com a mãe, não sei o quê, que falou que queria. Aí ela falou assim: pede uma oração então, pra você ver como que é, né? Você não contou? Acho que foi no nosso primeiro dia. E aí o menino gritou pra mãe e falou: não, mãe, eu não quero isso e tal. Ele ficou com medo. Não contou uma história parecida com isso? Muito bem acordado. Então não lembro dos termos, eu não sei se ele falou que não queria sobre Deus, então sobre céu, e aí ele pediu no sonho e ele nunca mais falou isso. Não sei se ele estava falando sobre tirar a vida também, tem uma historinha assim, que você já contou uma vez, acho que era a primeira catequese, primeiro dia. E aí a mãe falou pra ele, então pede pra Deus, você não como que é e tal. Então assim, eu acredito que no sonho a gente consegue. Não, é possível. Deus pode permitir tanto coisas boas como ruins, né? Para algum benefício nosso, né? De alguma maneira. Ele nunca permite uma coisa se ele não puder tirar um bem disso. Você pode não estar enxergando agora, mas um dia Deus vai revelar para você. Aqui nessa vida ou depois. Tudo que você passou aqui na terra, de sofrimento, de coisa, Deus vai revelar o porquê de cada coisa. Propósito. Entendeu? O propósito. Você não sabe, talvez você não sabe agora. E os demônios podem sugerir pensamentos, imagens, eles podem sugerir, mas eles nunca sabem o que eu estou pensando. Exceto o meu anjo da guarda. Porque o meu anjo da guarda está vendo Deus face a face e Deus revela para ele. E ele sabe detalhes da minha vida, por exemplo, minha vocação, o que vai acontecer comigo, e até a morte que está reservada para mim. Tá? Mas é isso. Isso tudo muito importante. Eu ia dizer, Nossa Senhora em Fátima, em 1917, que ela apareceu em Portugal, ela mostrou o inferno para os 3 pastorinhos. Eles ficaram uma semana sem conseguir dormir direito. E não deixaram de rezar o terço nunca mais, até o fim da vida. Jacinta e Francisco morreram pouco tempo depois, né? Como Nossa Senhora tinha falado para eles. Eles morreram em paz. Tiveram doença e tal, mas assim, ficaram muito devotos e rezavam bastante. A irmã Lúcia morreu agora, tem pouco tempo. Não tem nem 20 anos que ela morreu. E Nossa Senhora apareceu para ela constantemente, até o fim da vida. E aí, Nossa Senhora mostrou para eles, quando nessa visão do inferno, as almas caem como se fosse uma chuva. Vai muita gente para o inferno, infelizmente. E o pecado que mais faz, ela disse, o pecado que mais faz almas ir para o inferno são os pecados contra o 6º mandamento. Não pecar contra a castidade. Muito bem. Mas isso tudo eu estou falando, a gente não deve ficar desesperado. A gente não deve ficar louco. Ai meu Deus, agora. Porque, olha, veja, quando você peca gravemente, o que acontece imediatamente com você? Se arrepende. Tá, você pode se arrepender. Ou pode não se arrepender, certo? O que é comum de todos que pecam? Imediatamente. Começar a pecar mais. Tem as consequências, né? Mas o que Deus faz? Deus te castiga imediatamente? Não. Não. O sol continua te iluminando, você continua respirando.
Você continua a sua vida normal. E o que te impede de você já não ir para o inferno? Porque você já tem o suficiente para ser condenado eternamente. O que impede? É o querer de Deus. Deus ainda não quer. Deus ainda não quer. Ele vai estar te dando mais chance. O tempo que a gente tem aqui, essa vida que a gente tem uma vantagem que o pessoal do purgatório, que a gente está no céu, não pode e não tem. Que é a possibilidade da gente crescer no amor e na caridade. E quanto mais eu crescer no amor e na caridade aqui na Terra, maior vai ser a minha felicidade no céu. Entendeu? Muito bem, voltando para a gente terminar. Segundo motivo pelo que Jesus desceu aos infernos, que era para ajudar todos os seus amigos que morreram na fé antes de Cristo. Porque antes os santos, tipo Santo Abraão, Moisés, Arão, Isaac, Jacó, os profetas, Elias, Eliseu, todos no Antigo Testamento, todos os santos do Antigo Testamento, estavam aguardando a redenção. E eles estavam no inferno. Só que o inferno tinha duas regiões, uma que era de suplício eterno e outra que eles estavam sofrendo por ainda não estar no céu, mas não era tão sofrido assim, entendeu? Era coisa mais tranquila, bem mais tranquila. E aí Jesus foi lá para ajudar esses amigos que estavam lá, mostrar que ele redimiu e que ele estava lá por força própria. Ninguém levou ele lá, ele foi porque ele é Deus, claro. Terceiro motivo, para triunfar completamente sobre o diabo. Olha o que São Tomás nos ensina. O triunfo é completo quando o vencedor não apenas vence no campo de batalha, mas também investe contra o inimigo em sua própria casa. Ele tira o seu trono em casa. E foi o que Jesus fez. Ele desceu os infernos e tirou Satanás do trono dele. Derrotou o reino dele. Porque, lembra, todos estavam... O céu era impossível. Todos eram, era propriedade do demônio. Então agora existe a possibilidade do céu. Jesus, pelo sangue dele, nos remiu. E eu posso agora ser salvo. E ele tirou do poder, o poder de Satanás. Assim como Moisés tirou do poder do faraó o povo hebreu. Da escravidão. E aí ele continua. Cristo havia triunfado do diabo e vencera na cruz. E portanto, para triunfar perfeitamente, queria tirar do diabo o seu trono e prendê-lo em sua própria casa para o inferno. Por isso desceu lá e saqueou tudo o que era dele, despojando os principados e as potestades diabólicas, que são os outros demônios. Porque toda aquela hierarquia que eu falei para vocês, serafins, querubins, tronos, potestades, virtudes, dominações, são coros angélicos, não só dos anjos bons, mas também dos demônios. E eles estão em hierarquia lá no inferno. Quarto e última razão, porque Jesus desceu aos infernos, que era para libertar os santos que lá estavam. Então, esses justos e os santos do Antigo Testamento que estavam no inferno, estavam aguardando a redenção. Porque sem redenção, ninguém poderia ver isso face a face. Sem o sangue de Cristo limpar os pecados. Mesmo aqueles que eram santos. Então, eles estavam lá aguardando, e quando Cristo vem, leva com eles todos os remidos. O primeiro santo canonizado, inclusive. Quem que foi o primeiro santo canonizado da igreja? Foi São Dimas, o bom ladrão, que foi crucificado do lado de Jesus. Ele se arrependeu, pediu perdão. E ele disse, Senhor. Ali ele estava dizendo, você é Deus. Porque era assim que os judeus, ele não falava Deus, eles falavam sempre Senhor. Senhor, olhando para Jesus, crucificado junto com Jesus, do lado de Jesus. Um blasfemou e o outro pediu perdão. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E que Jesus disse, em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O primeiro santo, São Dimas, que teve a contrição perfeita. Quando ali outros santos, por exemplo, Santo Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, está em Atos dos Apóstolos. Foi apedrejado porque ele professou a fé em Cristo. Ele preferiu morrer do que pecar gravemente, negar a Cristo. E aí, antes dele morrer, Jesus apareceu para ele.
Ele teve força. Certo? Muito bem, aí Santo Tomás faz outras explicações sobre o porquê Jesus desceu à mansão dos mortos. E é isso o que a gente tinha para a catequese de hoje. Alguma pergunta? Não? Entenderam tudo? Então vamos lá, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos. Essa palavra mansão dos mortos foi uma adaptação que a CNBB fez. Mas no credo dos apóstolos é desceu aos infernos. O que é inferno? Inferno vem do latim inferi, que significa inferior. Regiões inferiores, né? Onde estavam os condenados e também em outra região de pouco sofrimento, mas de sofrimento, onde estavam os justos do Antigo Testamento aguardando a redenção. Certo? Padeceu sob Pôncio Pilatos, que foi quem deu a sentença para Jesus, mesmo sabendo que ele era inocente. E no Evangelho isso fica muito claro. Pôncio Pilatos sabia que ele era inocente, mesmo assim condenou. Isso faz dele Ele pecou, né? um ato de desgraça? Sim. Né? Cometeu uma injustiça muito grande. Condenou inocente. Mas diz a tradição que ele se arrependeu. Ele se converteu depois. Pediu perdão. Então não tem. A mensagem principal que a gente tem que ter é confiança. Jesus morreu no meu lugar e ele desceu nos infernos. Ele padeceu todas as penas. Se você estiver sofrendo muito, fecha os olhos e olha para a cruz. Que Jesus sofreu a sua dor. E ele não é indiferente com você. E isso que você está padecendo agora é o seu triunfo já. Entende? Não existe ressurreição sem morte na cruz. Para tudo na sua vida é assim. Inclusive para a salvação. Ah, mas é difícil, é chato, às vezes é cansativo. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Santa Teresa d'Ávila. Se você não se dispor, não se esforçar, Deus não vai fazer por você. Santo Agostinho diz isso. Deus te criou sem ti. Você pensou um dia, você falou, vou existir, você nasceu? Não foi assim. Você simplesmente existe, né? Então, Deus te deu ser. Deus te criou sem ti e não te salva sem ti. Então, precisa você manifestar, né? O que você quer. Os seus pensamentos, palavras e atos. E isso a gente está buscando aqui, né? Essa deve ser a finalidade do catecismo, que não deve só acabar aqui. E não deve acabar quando a gente recebeu os sacramentos, quando você receber. Não? Deve continuar a vida inteira. A vida da graça. Faz muita diferença, gente. Faz muita diferença. Deus me livre. Eu não sou santo. Eu tenho que melhorar muito. Eu estou lutando para ficar na segunda morada. São 7 moradas. Depois a gente pode fazer uma catequese sobre isso. Eu estou lutando para ficar na segunda, para ir para a terceira. Então, portanto, eu não sou santo. Santo é de quarta em diante. Mas faz diferença quando você tem aliança com Deus. Deus revela as coisas para você no dia a dia. É impressionante. Às vezes eu peço a luz, a graça para tomar uma decisão, alguma coisa. Deus me mostra claramente. Várias vezes isso aconteceu. Estava vendo uma pregação esse dia. Um missionário católico chama Moisés Rocha. Ele é muito bom. E aí ele disse que tinha 2 reuniões na cidade dele, que ele foi convidado. Eram 2 paróquias, sabe? E ele pediu, estava no sinal vermelho. Se ele virasse para a direita, e era no mesmo horário, no mesmo dia. Ele estava no sinal. Então, se ele virasse para a direita, ele ia para uma reunião, portanto, ia deixar outra. Se ele virasse para a esquerda, entendeu? Não ia dar para ficar no mesmo lugar. Mas você levantou essa? Aí alguma teve um incêndio, um acidente muito grave numa das pontes, não é? Não. Não? Ai, meu Deus. Não, mas é Rocha. Aí ele fechou os olhos, pediu o Espírito Santo a luz, e agora? Para que lado eu vou? Aí Deus disse para ele, para a direita. E ele foi para a reunião na direita. Quando ele chegou lá na igreja, ele recebeu uma ligação. E aí o padre da outra igreja falou assim, Moisés, só pedir desculpa, a nossa reunião foi adiada.
Muito bom, né? Isso é o tempo inteiro na vida dos santos. Deus quer te ajudar em coisas pessoais, objetivas da sua vida, inclusive material. Mas sabe qual é o problema? É que a voz dele é muito suave. Ele não faz violência. Ele não desrespeita a sua liberdade. Então ele quer primeiro que você desenvolva um mínimo de amor para ele, com ele, para desenvolver os ouvidos espirituais. Para você ouvir a voz dele. Saber ouvir a voz dele. Gente, é impressionante. Quem tem intimidade com Deus é impressionante. Olha, recentemente eu tenho uns amigos assim, gente que muita oração, sabe? Eu tava, já há alguns meses isso aconteceu comigo. Pra encerrar e a gente já acaba. Eu dei 1 hora de catequese. Eu tava numa situação muito complicada. Eu tava muito triste. Eu não sabia o que fazer. E eu tava, nesse tempo, o Padre Tony era vigário aqui na paróquia São João Bosco. Então eu fui me confessar com o padre e pedi o conselho dele, né? E eu tava triste, chorando mesmo. E a igreja ficava bem mais escura do que fica lá na Mãe dos Homens. Aqui, eles apagavam todas as luzes mesmo. Então, não tinha alguém, ninguém me viu chorar, porque a igreja estava escura. E eu fiquei num lugar assim, no fim da igreja, num lugar discreto e afastado. E até porque, mesmo que quisesse, como estava escuro, não dava para ver. E eu tenho uns amigos de oração, assim, de intercessão, que são mais elevados, assim, na comunhão com Deus. Na mesma hora, eu recebi uma mensagem. Antes de eu conversar com o padre, aí a pessoa me disse: Patrick, a pessoa não estava na igreja nessa hora. Patrick, você está chorando agora. Não se preocupe, Jesus te ama muito. E isso que você está passando agora vai... Ela me deu vários conselhos, disse que aquilo ia passar e tal, e me deu um conselho bem específico, assim, não tinha como ser solto avulso. E não tinha ninguém próximo a nós, e essa pessoa não estava na igreja, então foi Espírito Santo mesmo. Outra história muito legal, conheci de um padre amigo, conheci a última vez que eu fui para São Paulo, o Padre Douglas, já gostava dele muito, acompanhava pela internet, inclusive o Padre Tony conhece ele, muito legal. Ele estava no seminário, estava sofrendo muito perseguição, o pessoal estava inventando muita mentira contra ele, e aí o Padre Douglas, que era seminarista na época, ele falou assim: olha, eu sempre trabalhei, não preciso passar por essa humilhação, eu vou embora agora. Ele simplesmente decidiu arrumar a mala e ir embora. E aí no quarto dele, a mala estava sobre o maleiro, no alto, ele não alcançava. Então ele pegou uma cadeira, subiu para pegar a mala. E ele deixava sempre no bolso o celular dele ficava no bolso. E ele tinha esses irmãos de oração, de intercessão, assim. E uma irmã ligou para ele na mesma hora. Nessa mesma hora que ele subiu na cadeira. E aí ela perguntou assim: oi, irmão, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Aí ele fala, né? Eu, com soberba, não quis falar que eu estava mal, que eu estava triste, que eu ia desistir e ir embora do seminário. Ia desistir de ser padre. Aí ele segue. A irmã de oração falando com ele, a intercessora. Ela perguntou: o irmão tá bem? Ele falou: sim, eu tô. Aí ela disse: ah, ok. É porque eu tô agora lavando louça aqui em casa e o Senhor me pediu para te falar uma palavra, mas não faz o menor sentido. Então eu vou te falar, talvez o irmão tenha um discernimento do que significa essas palavras. Aí ele falou assim: pode falar, irmão, pode falar. Aí ela disse: o Senhor me manda dizer agora, desce da cadeira. E ele estava no seminário, não tinha nada a ver, entendeu? Eu nem estava rezando, eu estava lavando louça. Aí ele respondeu, eu falei assim: irmão, eu acho que eu tenho discernimento do que significa essas palavras. E ele desistiu, né, de abandonar, e graças a Deus é padre, hoje é um bom padre. Era do candomblé, fez consagrações com demônios, se converteu, tem uma história belíssima de conversão. Então, só para finalizar tudo, vale a pena. Vale a pena você crescer nesse caminho da oração, da intimidade com Deus.
Deus transforma você de uma maneira. Você não quer saber mais de outras coisas. Você sente a presença de Cristo tocando a sua alma de verdade, entende? Isso não é figura. Faz a experiência. Eu ainda vou chegar na parte de vida de oração, o que é ato de fé. Mas é que essas coisas aqui sobre o credo tem que ficar fixo na cabeça. Para quando chegar lá, você já saberia essas coisas. Também sobre os 10 mandamentos. E de novo, esperança. Né? Por mais grave que sejam os seus pecados, e por mais vezes que você tenha cometido, Deus não se cansa de perdoar. O amor dele é infinito. É incompreensível, é irracional. Ele quer você no céu mais do que você mesmo. Ele padeceu tudo, ele desceu no inferno. Então ele está disposto a qualquer coisa para te salvar. Mais do que você mesmo pode pensar. Agora me surgiu uma dúvida sobre isso. Quando Cristo se deixou levar pela morte para buscar os santos que lá estavam, que ele desceu nos infernos, sucessivamente as pessoas, tipo, ele limpar esse pecado da eternidade, depois só depender da gente crescer na santidade. Antes desse momento que Cristo se deixou levar e limpar essa eternidade, esse pecado eterno da humanidade, como que fica as pessoas que já faleceram antes dele, antes de saberem? Não, é exatamente isso que Jesus foi fazer. Eram as pessoas que faleceram antes da redenção. Por isso que ele desceu nos infernos. Entendeu? Esse é o quinto artigo do credo. Ele desceu aos infernos para levar as almas dos justos para o céu. Até aqueles que não tinham conhecimento dele. Os que não tinham conhecimento de Cristo, aí entra naquela, entre aspas, é chamado de oitavo sacramento, né? Por quê? Porque se o sujeito, tipo assim, teve uma vida reta, mas jamais ouviu falar de Cristo, jamais ouviu falar que teve alguém que morreu na cruz por ele, salvar, mas teve uma vida reta, como fala, não teve pecados, assim, buscou fazer a caridade, o amor ao próximo, Deus vai salvar essa alma. É porque ele não teve condições. Se ele tivesse tido condições de conhecer Cristo, ele ia ser salvo pelo batismo. Então também estava lá nesse lugar que esse catecismo grande aqui chama de Sheol. Essas outras pessoas que não conheciam a revelação, não conheciam os profetas, que não conheciam Abraão, que não conheciam Moisés, no Antigo Testamento, antes da redenção de Jesus, antes da morte de Jesus, entendeu? E o mesmo vale, por exemplo, hoje, sei lá, o sujeito está no interior da China, nunca ouviu falar de Cristo, mas é uma pessoa de vida reta. Deus vai salvar. Entende? Por isso que eu falo de oitavo sacramento. Agora, aquele sujeito que teve condição de buscar, de ouvir falar, mas não teve interesse, não quis progredir, e rejeitou isso até o último instante da vida, então não tem salvação. Entendido? Mais alguma pergunta? Só essa dúvida, né? Amém? Amém.